Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o período em que eu fiquei sem comer carne. Muitas de vocês me pediram, me perguntaram, né, coisas sobre esse período. Então a minha experiência, eu tentei fazer alguns tópicos, escrever aqui pra poder compartilhar com vocês. Já quero deixar bem claro, bem assim certinho que não sou nutricionista, não fui na nutricionista, tá? Cuide dessa parte, tá bom? Não vá atrás, não vou dar conselhos nessa parte, porque eu não fui atrás, só coisas que eu pesquisei mesmo na internet. E então eu não vou dar conselho nada nesse sentido, nesse ponto, porque eu não quero influenciar ninguém de forma errada. Bom, se você quer saber por que eu fiquei sem comer carne, o que aconteceu, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu conto tudo certinho pra vocês nesse link, tá? Nesse vídeo. E aqui nesse vídeo eu quero falar um pouco pra vocês sobre o período, como que foi a adaptação e também as mudanças e, consequentemente, as vantagens sobre isso. Assim que eu parei de comer carne, foi bem no final do mês, foi super engraçado, porque eu decidi bem no final do mês, então eu já comecei o mês seguinte sem comer carne. E de começo pra mim foi super tranquilo, super tranquilo. Eu acho que eu sou uma das pessoas que assim nasceram para ser vegetariana, apesar de não seguir, né, isso, mas assim o meu corpo aceitou muito bem não comer carne. Eu digo isso porque eu tava assistindo um vídeo até de uma nutricionista e que algumas pessoas têm um organismo realmente mais propício para isso e outras pessoas já não. Então não é que essas pessoas não possam deixar de comer carne, mas o tipo de alimentação delas vai ser bem mais assim, bem mais rigorosa, vai ser bem mais assim certinha. Já eu não tive dificuldade nenhuma ao parar de comer carne. A única diferença que eu senti foi que assim, principalmente no primeiro mês, parecia que eu tava o tempo todo de TPM. As mesmas sensações que eu tenho na TPM. Tanto que eu cheguei aí ver a minha cartela da pílula pra ver se eu tinha esquecido de tomar um anticoncepcional. Porque daí já a menstruação vem e eu sentia que parecia que eu tava o tempo todo de TPM. Seio super inchado. Me sentia assim um pouco quase tonta, sabe? Eu também tenho isso, uma dor de cabeça muito forte alguns dias. E principalmente assim, seio inchado e não sei, uma mudança que é de TPM. A gente que é mulher sabe, né, da nossa TPM. E realmente eu, digamos que juntei, né, pode ser que não tenha nem nada a ver, mas eu juntei ao fato de ter parado de comer carne recentemente. Então foi a única sensação que eu tive. Eu acho que o meu organismo realmente é aquela coisa do baque de não ter a proteína da carne. Até porque no começo, meu primeiro mês mesmo, eu não fui muito atrás de coisas pra comer, pra repor. O que é errado, né? A gente precisa repor essas vitaminas e a proteína da carne. Então, eu acho que talvez foi aí a diferença que o meu organismo sentiu. Então, eu tive essa sensação. Mas cada pessoa é cada pessoa. Claro que também tem a parte que não é do seu corpo, mas uma coisa que você sente, coisa que o nosso físico sente, mas o nosso psicológico por causa das pessoas. Porque o que eu mais ouvi nesse tempo pra quê? Nossa, que palhaçada. Nossa, mas pra que isso? Ouvi muito de algumas pessoas isso, sabe? O que eu mais aprendi nisso tudo cara, você ser firme no seu propósito, sabe? Por isso que quando eu fiquei sem comer carne, eu não quis falar aqui. Eu demorei bastante pra falar no canal, porque vocês perguntaram muito, por isso que eu falei. Porque eu não queria influenciar as pessoas, sabe? Porque assim, não é algo que você tem que fazer porque eu faço. Você tem que fazer porque você acha certo fazer, porque você quer fazer. Então, quando eu decidi que eu ia fazer um propósito de ficar um tempo sem comer carne, isso, sabe? E esse período de ter as pessoas, tipo, enchendo o saco, assim, só me fez ser mais firme ainda no meu propósito. Então, foi super bacana essa parte. Bom, então vamos lá para as mudanças, né? Vou começar com as físicas. A primeira coisa que eu notei diferença foi na diversidade de alimentos que eu aprendi a comer e a gostar.
A gente geralmente é muito no básico. Ah, vai comer salada, folha verde e alface. A gente não testa novas coisas, novos alimentos. E nesse tempo, uma das coisas que eu mais fiz foi provar novos alimentos. Fazia muito tempo que eu não comia lentilha e eu comi pela primeira vez. Nunca tinha comido grão de bico, comi pela primeira vez. Nunca tinha comido berinjela, comi pela primeira vez. Hoje em dia eu sei diferenciar as folhas, o alface da alface americana, da rúcula, do agrião, da chicória, que são tudo bem parecidos. Então eu sei identificar, eu sei pelo gosto, eu comi muita coisa diferente e eu testei novas coisas, sabe? Por exemplo, eu ia fazer um sanduíche, geralmente a gente faz o quê? Presunto e queijo. Eu colocava ricota, passava um requeijão e colocava uma folhinha de rúcula. Daí eu me liguei de que a combinação do amargo da rúcula com a ricota, que é um queijo que não tem tanto gosto, é a combinação perfeita. Então assim, é muito gostoso o queijo branco com rúcula, né? Realmente comecei a comer coisas novas e muito mais nutritivas até. Coisa que também é muito bacana de você não comer carne é que a chance de você diminuir a fritura da sua vida é enorme. Eu não comi quase nada de fritura nesse período. Só batata frita mesmo. Então assim, eu ia numa lanchonete, o Xande comprava um hambúrguer e eu comia a batata frita dele. Que pra mim já é uma refeição excelente, uma porção de batata frita. E o Xande, uma refeição excelente, o hambúrguer. E ao contrário, a gente comeria o hambúrguer e a batata frita, né? Aí outra vantagem, comer menos e gastar menos também. Mas eu comi muito menos fritura. Então assim, você vai numa lanchonete, ou você tem a opção de comer coxinha, ou salsicha, ou risoles, que geralmente são coisas que não tem a opção de não carne. Porque coxinha de frango, coxinha de calabresa, pastel de carne, pastel de frango, pastel de pizza, não tem nada que não seja carne. Ou seja, eu comia muito menos fritura. Nossa, gente, nesse tempo era raro a festinha que eu ia que tinha bolinha de queijo, por exemplo, que era algo que eu comia. Não tinha, então eu não comia. Então diminuí muito a fritura da minha vida, o que foi excelente. A mudança muito grande que eu vi foi na minha digestão. Quando eu parei de comer carne, assim, eu almoçava meio-dia, quando dava 2, 3 da tarde, eu já tava com um pouco de fome. Então eu ia lá, tomava um iogurte, comia uma banana, tomava um café, algo assim. E eu comia muito mais vezes no dia, quando eu não estava comendo carne. Na refeição, por não ter a carne, parece que a minha digestão era mais rápida. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, minha experiência, tá? Não é nada nutricional, não sei da parte nutricional, mas a minha experiência. E quando eu voltei a comer carne, o primeiro dia que eu comi carne, que foi bem depois do meu propósito até, quando eu comi carne, nossa, gente, parecia que tinha um tijolo na minha barriga, do quanto eu fiquei pesada. Nossa, a diferença foi enorme, a minha digestão demorou muito, tanto que assim, eu almocei meio-dia, eu fui sentir fome 6 horas da tarde, quando o Xande, assim, já estava em casa. A digestão é muito mais pesada, eu me senti muito mais pesada com a carne, então essa também foi uma grande diferença. Esses 3 tópicos que eu falei pra vocês, da diversidade nos alimentos, de eliminar a fritura e a digestão ser mais rápida, os 3 me fizeram emagrecer. Então, muitas de vocês comentavam: Grace, você emagreceu, Grace, você emagreceu. A minha família, quando eu fui final do ano pra lá, que eu cheguei lá em dezembro, a coisa que eu mais ouvi dos meus pais e dos meus sogros foi: essa menina emagreceu, essa menina emagreceu, essa menina emagreceu, essa menina emagreceu, e realmente eu emagreci. Talvez agora já tenha voltado. Mas eu emagreci. A maior diferença que eu senti foi nas minhas roupas, na calça sobrando, a saia sobrando. Então eu realmente emagreci. A minha intenção, então, assim, foi só lucro realmente. A vantagem interior, não sei como falar, mas é aquilo que não é físico, né? E isso não é devido à carne, o objeto carne, o alimento carne, e sim do propósito que eu fiz. Esse propósito, nossa, gente,
me trouxe assim uma nova visão da vida, sabe? Do quanto você precisa ser firme nos seus propósitos. Eu sempre fui uma pessoa muito assim de metas, né? Vocês sabem, eu sou uma pessoa bem organizada, então aquilo que eu falo que eu vou fazer, eu cumpro. Mas por muitas vezes eu fazia propósitos e não cumpria. E esse período sem comer carne, que foi um propósito que eu fiz, mudou muito isso em mim. Me deixou assim muito mais firme, sabe? Nos meus propósitos de que eu consigo. Eu fiquei o período de dezembro e janeiro sem comer carne, né? Foi até maio o meu propósito, mas principalmente ali dezembro e janeiro é as festas de fim de ano com a família, todo mundo fazendo churrasco e eu plena sem comer carne, meu povo. Fui pra casa da minha avó com camarãozinho, peixe frito e eu não comi. E isso pra mim me trouxe assim uma felicidade tão grande. Então esse já é o primeiro ponto, né? De você ser firme nos seus propósitos, de ser algo que você ama, de que você, sabe, é louco, mas você larga daquilo pelo seu propósito. Depois que você cumpre, aquilo te dá uma realização pessoal de que você realmente entende de que não, o meu propósito e a minha intimidade com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que eu ame. Bem, senti que nesse tempo as coisas externas me afetaram bem menos. Que eu tô muito mais assim, em paz, sabe? Mais assim, relax com as coisas. Eu sempre fui de me estressar muito, assim, principalmente com família, com problema familiar, com gente que incomoda. E eu ficava falando e parece que esse período fez assim com que me sentisse mais em paz mesmo, sabe? Mais plena, mais tranquila, menos atribulada, sabe? E isso é muito bom. Sem falar no fato também que pra mim, assim, foi uma vantagem enorme, foi de ter, digamos que influenciado, digamos que assim, ao Alexandre, né? O Alexandre também fez um propósito e ele está há mais de 6 meses sem tomar refrigerante. Gente do céu, pensa no menino que era viciado em refrigerante. E ele cortou o refrigerante da vida dele, já fazem mais de 6 meses que ele não toma. E os primeiros dias, gente, ele chegou a quase ter uma crise de abstinência, assim. Ele fala que é uma crise de abstinência, então eu acredito que é, né? E ele teve, assim, quase uma crise de abstinência de ficar sem o refrigerante, de sentir tontura, de a boca salivar e, sabe, terrível. Eu acho que não é o refrigerante, sim, o açúcar, né? Então, tem influenciado também de uma certa forma ele a fazer um propósito. Eu também fiquei muito feliz, porque isso também ajuda a saúde dele, né? E hoje não é só um propósito, e sim algo que ele quer fazer pra vida toda, e eu também, né? Então, ter melhorado a saúde dele nisso, eu também fico muito feliz. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, a intenção nunca foi ser vegetariana, vegana, nem nada desse tipo, mas sim algo eu mesma, né, eu e Deus. E pra mim eu vi muitas vantagens em não comer carne. E eu acho que tudo é uma questão de respeito, você respeitar as pessoas que não comem carne, as pessoas que não comem carne te respeitar por você comer carne. Isso não significa que você odeia os animais e quer ver todos mortos. Não tem nada a ver também com isso. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro e a vida do outro. Para finalizar esse vídeo, eu queria te deixar um versículo bíblico, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que é lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 15 e no versículo de número 10 e 11, tá? E eu tô lendo na versão NVI. E fala assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não o torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então, gente, independente do propósito que você quer fazer, de você não comer carne, de você não beber refrigerante, eu quero que você entenda que não é isso que vai te tornar impuro, e sim aquilo que você tem colocado para fora da sua boca. Não adianta você não tomar café, você não beber refrigerante ou você não comer carne, sendo que você é uma pessoa que fala palavrão, fala mal dos outros e faz fofoca. Deus se preocupa com a sua alma e com a sua salvação, tá bom? Então é isso, um grande beijo, que Deus te abençoe, tchau!